Não venha neste Natal, disse minha mãe. Vai ficar estranho, acrescentou meu irmão. Sim, você estragaria a foto da família. Então eu cortei contato com eles, me casei sem contar a ninguém. Quando as fotos explodiram na internet, o colapso deles expôs exatamente quem eles realmente eram para todo mundo. Ei, Reddit, minha família passou anos escolhendo meu irmão em vez de mim, então eu construí minha própria vida, me casei com a mulher certa e cortei o barulho. Eles não lidaram bem com isso. Antes de o verdadeiro caos começar, aqui está o começo. Meu nome era Romeu Luciano. Eu tinha 29 anos na época, era inspetor naval trabalhando a partir de Tacoma. Eu passava minhas manhãs subindo em navios e decidindo se eles eram seguros o suficiente para deixar o porto. Minha família nunca entendeu isso completamente. Minha mãe, Daniela, agia como se fosse uma fase excêntrica. Meu pai, Coulter, tentava fingir que entendia. E meu irmão mais velho, Nikolai, casado com Lucille, chamava tudo simplesmente de coisas de barco. O único que levava isso a sério era meu tio Giovanni, o irmão mais velho do meu pai. Uma névoa espessa havia se assentado sobre o porto de Tacoma quando subi em um navio de carga naquela manhã. Um marinheiro me seguiu de perto, esperando que eu pulasse metade da inspeção. Você realmente precisa verificar tudo isso? Ele perguntou. Eu me agachei ao lado de um suporte com um furo e bati no metal. O frio atravessou minhas luvas. Meu joelho fisgou quando mudei o peso, uma dor antiga que eu fingia não existir. Ajustei mesmo assim. A dor não tinha direito a voto, a precisão tinha. Nem tudo que eu dizia, apenas as partes que impedem você de afundar. Se isso for um problema, tente respirar debaixo d'água. Ele não insistiu novamente. Eu me movi pelo navio com o mesmo padrão firme que usava havia anos, fotos, anotações, medições, conversas curtas quando necessário. Alguns tripulantes me observavam como se eu estivesse ali para estragar o dia deles. Talvez eu estivesse, porque se algo falhasse no mar, ninguém culparia o oceano. Na metade do caminho, o capitão tentou a sorte. Estamos com um cronograma apertado, ele disse, acha que consegue terminar isso rápido? Eu o avaliei uma vez, sem me impressionar. Claro, eu disse, desde que você esteja de acordo em pular verificações de segurança. Não sou eu que vou navegar com isso. Ele recuou imediatamente. Ao meio-dia eu havia terminado a inspeção, entreguei a papelada e desci pela prancha com a mesma passada calma de sempre. Mais um navio liberado, mais uma tripulação que não acabaria na água porque alguém quis atalhos. Em casa, as luzes da garagem se acenderam, revelando minha motocicleta em meio a um concerto. Metade da fiação vinha me incomodando a semana inteira. Separei as ferramentas e comecei a trabalhar. Máquinas sempre escutavam, pessoas não. Por volta das 4, alguns amigos apareceram. Diziam que vinham para conversar, mas sempre surgiam quando sentiam cheiro de comida. Eu cozinhei, porque assistir eles usando micro-ondas era doloroso. Eles discutiam sobre esportes enquanto eu selava frango e misturava legumes na frigideira. Agiam como se eu tivesse feito mágica. Eu deixei que aproveitassem a ilusão. Quando foram embora, me voltei para uma prateleira de madeira que eu vinha construindo para o corredor. Cortes limpos, encaixes firmes, nada complicado, bom trabalho. Não precisava de aplausos, só precisava ser feito direito. A porta se abriu sem bater. Só uma pessoa tratava minha casa daquele jeito. Giovanni entrou, afastando o ar frio do casaco. Essa prateleira ainda está de pé? Ele perguntou. Por enquanto, eu disse. Se cair, vou botar a culpa em você. Ele bufou e pegou um nível da bancada. Trabalhamos juntos do jeito que sempre trabalhávamos, rápido, em silêncio e sem perguntas desnecessárias. Giovanni nunca ficava em cima nem corrigia, ele apenas ajudava. Quando a prateleira foi fixada, ele limpou as mãos e disse que tinha esbarrado com minha mãe mais cedo. Ela está animada com seu irmão de novo, aparentemente ele fechou um grande negócio. Eu apenas assenti. Alguém avise o mundo, talvez ele tente aceitar um elogio normal agora. Giovanni riu. Ela quase saiu flutuando enquanto falava dele, como sempre. Eu disse que se ela elogiasse mais um pouco, ele ia declarar isso como renda. Ele riu ainda mais alto. Meu telefone vibrou sobre a bancada. Grupo da família. Percebi Giovanni olhar para ele. Você vai ver isso? Ele perguntou. Vou me arrepender de qualquer jeito, eu disse, pegando o telefone. Nikolai escreveu primeiro dizendo que tinha fechado outro contrato hoje e que o time disse que nunca tinha visto números serem tratados tão bem. Daniela respondeu dizendo que estava tão orgulhosa de você, querido. Coulter acrescentou que era assim que se fazia. Eu bloqueei a tela e deixei o telefone virado para baixo. Giovanni ergueu uma sobrancelha. Nenhuma resposta? Eu encarei a tela tempo suficiente para sentir o velho reflexo. Acorda. Eu respondi apenas com silêncio, deixando que isso carregasse o recado. O olhar de Giovanni dizia que ele entendia o custo disso.
Depois que ele foi embora, eu limpei a garagem, conferi a motocicleta e olhei mais uma vez para a prateleira montada. Tudo estava onde precisava estar. Tudo funcionava porque eu me certifiquei disso. Os médicos jogariam outra coisa em mim na manhã seguinte, eles sempre jogavam, e eu lidaria com isso do mesmo jeito que lidava com tudo, firme, preciso e sem me dobrar para ninguém que não tivesse merecido. Eu liguei para Daniela 3 dias antes do Natal, mais por hábito do que por outra coisa. Eu já tinha uma ideia de como seria, mas nunca fui do tipo que evita uma conversa só porque ela pode ficar estúpida. Ela atendeu no segundo toque. Romeu, ela disse, animada demais, como se estivesse lendo um roteiro de Natal. Eu me encostei no balcão e perguntei que horas deveríamos chegar. Houve uma pausa, longa o suficiente para eu imaginá-la mordendo o lábio. Talvez não venham este ano. Direto ao ponto. Meu estômago se contraiu como se ainda não tivesse aprendido que eles nunca me escolheriam. Mantive a voz estável mesmo assim, por hábito. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Coulter entrou na ligação ao fundo, alto bastante para garantir que eu ouvisse. Vamos manter simples desta vez. Eu arqueei a sobrancelha, mesmo sabendo que ninguém podia ver. Simples significando que, menos cadeiras, menos oxigênio? Daniela tropeçou nas palavras. Não, querido, é só que o Nicolai e a Lucille vão receber este ano. A tradução foi concluída. E também haverá convidados que você não conhece, e pode ficar complicado. Complicado, eu repeti, certo. Foi quando Nicolai pegou o telefone. Eu conseguia ouvir o sorriso de canto em sua voz antes mesmo de ele falar. Não queremos que você mate o clima. Eu deixei um segundo passar e então disse para ele parar de falar. Problema resolvido. Ele se irritou, dava quase para ouvir o maxilar dele se contraindo, mas não conseguiu soltar uma resposta antes de eu dizer Feliz Natal e encerrar a chamada. 1 minuto depois meu telefone vibrou de novo, grupo da família. Eu abri, porque não tinha medo de palavras em uma tela. Nicolai escreveu, bom, sem clima estranho este ano. Eu deixei o telefone de lado e subi as escadas, onde minha namorada, Lilith, estava embrulhando um presente para Giovanni. Ela levantou os olhos quando eu entrei. Era sua família, ela disse, não como pergunta. Eles me expulsaram da ilha, eu disse. Você ainda quer passar o Natal comigo ou devo entrar na fila de um abrigo? Ela amarrou a fita e se levantou. Você vai fazer o café da manhã, ela disse. É tudo de que eu preciso. Nós passamos a manhã de Natal exatamente do jeito que eu preferia. Eu fiz café e panquecas, ela roubou metade das minhas frutas vermelhas, e trocamos presentes no sofá enquanto a chuva batia nas janelas. Sem drama, sem encenação, sem fingimento. Giovanni ligou por volta do meio-dia. Imaginei que eles te baniram, ele disse de imediato. Parabéns. Eu falei que ele ganhava o prêmio de palpite mais preciso. Ele bufou. Quer companhia ou vocês dois vão fazer o próprio programa? Estamos bem, eu disse. Aproveita o seu dia, velho. Diz para Lilith que mandei um oi, ele respondeu, e desligou sem tentar cavar detalhes. Era por isso que eu o mantinha por perto, ele realmente respeitava limites. Lilith e eu passamos o resto do dia vendo filmes, preparando o jantar e ignorando toda ligação ou mensagem de números que pareciam de parentes. Eu não abri nada. Se alguém quisesse reclamar, que ensaiasse melhor primeiro. Na manhã depois do Natal, meu telefone apitou de novo. Daniela, dessa vez direto, Daniela. Jantar na nossa casa, esteja aqui às 6. Não era uma pergunta, nem um convite, era uma ordem, como se eu devesse bater continência. Eu respondi com uma palavra. Romeu não. Coloquei o telefone de lado e voltei a lixar um pedaço de madeira para outra prateleira. 1 minuto depois ele vibrou de novo, mas eu nem me dei ao trabalho de olhar. O que fosse seria previsível. Mais tarde naquela tarde, Giovanni ligou outra vez, dessa vez com um suspiro na voz. Sua mãe entrou em contato, ele disse. Ela está dizendo aos parentes que você está guardando rancor. Deixa eles acreditarem no que ajuda a dormir, eu disse. Você não está com raiva? Ele perguntou, mais curioso do que preocupado. Não há nada para ficar com raiva, eu disse. Eles tomaram uma decisão, eu tomei outra. Giovanni murmurou em aprovação. Certo então, só conferindo. Desligamos e eu voltei para a bancada de trabalho. Lilith entrou um momento depois, encostou no batente da porta e perguntou se estava tudo resolvido. Resolvido o suficiente, eu disse. Ela assentiu uma vez e veio ficar ao meu lado, observando a madeira recém-lixada. Ela não pediu um resumo do drama, não me disse como eu deveria me sentir, não insistiu, apenas ficou ali, como se aquele fosse o lugar dela. Aquilo bastava. No fim do dia, a peça em que eu estava trabalhando estava pronta, a casa estava silenciosa e a bobagem de feriado já tinha ficado para trás. No retrovisor, eles tinham traçado a linha deles, eu simplesmente a respeitei.
Se quisessem me transformar no vilão nas reuniões de família, estavam à vontade para o teatro. Eu não estaria na plateia de qualquer forma. O inverno seguiu adiante depois disso. Janeiro chegou úmido e cinza, e o silêncio permaneceu exatamente do jeito que eu o construí, de propósito. Quando o começo da primavera apareceu, o barulho da minha família já tinha virado estática de fundo. Lilith e eu não falávamos muito sobre eles. Por quê? Não precisávamos. Eu já tinha visto Lilith lidar com pressão muitas vezes, mas observá-la no trabalho era outro nível. A clínica psiquiátrica que a família dela possuía em Tacoma funcionava como uma máquina, e ela era a peça que impedia tudo de emperrar. Quando ela caminhava pelo corredor, a equipe se endireitava sem pensar, enfermeiros faziam perguntas rápidas, ela respondia sem diminuir o passo, direta, calma, sem movimentos desperdiçados. Um paciente levantou a voz em uma das salas de atendimento enquanto eu passava a caminho de encontrá-la para o almoço. Antes que eu pudesse intervir, ela já tinha resolvido. Ficou perto da porta, postura relaxada, mas firme. Sr. Ames, ela disse, voz estável, o senhor está frustrado, não é perigoso. Sente-se, vamos falar do problema real. Ele se sentou, assim mesmo. Quando ela saiu alguns minutos depois, me deu um pequeno aceno, como se nada fora do normal tivesse acontecido. Pronto? Ela perguntou. Sempre, eu disse. Fomos almoçar em um lugar perto da água. Eu gostava do lugar, e ela gostava porque servia um chá decente. Alguns amigos meus chegaram na metade do tempo, pessoas que me conheciam há tempo suficiente para pular formalidades. Meu amigo Aaron olhou para Lilith e disse, então você é a famosa doutora. Lilith o corrigiu sem piscar. Psiquiatra. A palavra doutora é vaga demais. Todo mundo tem um hoje em dia. Aaron riu e disse que ela era divertida. Ela não tentou agradar ninguém, não mudou o tom para parecer mais simpática, apenas continuou sendo exatamente quem era, e de algum jeito isso fazia todo mundo se inclinar para perto em vez de se afastar. Mais tarde, em um encontro na casa de um amigo, um cara que tinha energia demais e educação de menos tentou impressioná-la com o suposto entendimento dele de psicologia. Ele a encurralou com um copo na mão e disse que tinha lido na internet que psiquiatria era 90% chute, devia ser um trabalho fácil. Lilith não se mexeu. Ela inclinou levemente a cabeça. Se chutar funcionasse, ela disse, suas habilidades de conversa seriam melhores. Ele se calou tão rápido que eu quase aplaudi. Ela voltou para perto de mim como se nada tivesse acontecido. Você faz amigos onde quer que vá, eu disse. Vai ficar tudo bem, ela respondeu. Feridas no ego são tratáveis. Estar perto dela parecia limpo, sem drama, sem pretensão, sem ruído, apenas duas pessoas que sabiam se mover por um ambiente sem tropeçar uma na outra. Eu não planejei o pedido de casamento. Não havia um grande momento esperando nos bastidores. Aconteceu em uma manhã de sábado, enquanto nós preparávamos o café da manhã juntos. Ela estava no balcão fatiando frutas, cantarolando algo que eu não conseguia identificar. Eu coloquei a frigideira de lado, enxuguei as mãos e disse, Lilith. Ela levantou os olhos imediatamente. O que foi? Nada, eu disse. Case comigo. Direto ao ponto, sem discurso, sem preparação. Ela não piscou. Sim. Foi isso. Sem suspiro, sem mãos trêmulas, sem teatralidade. Ela disse do mesmo jeito que lidava com tudo, direta, segura, sem buscar permissão de ninguém. Ela terminou de cortar a fruta e me entregou um pedaço. Pressão não era o estilo dela, confiança era. Depois do café da manhã, sentamos à mesa e abrimos meu laptop. Eu esperava que ela perguntasse quem iríamos convidar, quantos convidados queríamos, como lidar com a família. Ela não mencionou nada disso. Abriu opções de locais, perguntou quais meses eu preferia e fez anotações. Nenhuma palavra sobre Daniela, Coutero ou Nicolai. Nenhuma pergunta sobre se eles fariam parte de alguma coisa. Ela também não perguntou por que eu não os mencionei. Eu a observei rolar calmamente por uma lista de locais, avaliando cada um como se estivesse escolhendo móveis de escritório. Foi ali que eu entendi a verdade, tão claramente como se ela tivesse dito em voz alta. Ela não estava planejando um casamento em torno de pessoas que não me queriam por perto. Ela estava planejando um em torno de nós. Eu escolhi um local menor com vista para o estreito. Ela concordou na hora. Ela escolheu uma data simples no começo do verão, longe o suficiente do Natal para a poeira baixar, perto o bastante para não dar tempo de ninguém interferir. Eu concordei imediatamente. Cada decisão vinha rápido, porque nenhum de nós estava pensando em ninguém além de nós dois. Quando terminamos de reservar o básico, ela fechou o laptop e disse que meu tio deveria vir, Giovanni. Ele vai gostar, eu disse com um meio sorriso. Ele vai chorar. Ótimo, ela disse, alguém precisa. Não discutimos o resto da minha família, porque não havia nada a discutir. A ausência dos nomes deles dizia mais do que qualquer discussão jamais poderia dizer.
Ela não me pressionou a explicar nada que eu não precisasse. Naquela noite, sentamos no sofá, as pernas dela sobre as minhas, a sala silenciosa exceto pelo zumbido do aquecedor. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e disse, me diga para onde você quer ir na lua de mel, eu reservo. Era assim que planejávamos tudo, linhas retas, sem hesitação, sem fantasmas das expectativas alheias flutuando entre nós. Lilith não apenas se encaixava no meu mundo, ela o tornava mais afiado, mais limpo, e fazia isso sem me pedir para mudar nada sobre quem eu era ou sobre o que eu escolhia manter do lado de fora. Nós não dissemos isso em voz alta, mas ambos já sabíamos que aquele casamento não teria um único Luciano além de Giovanni. O planejamento não levou muito tempo. Mantivemos pequeno, mantivemos simples e deixamos os meses seguirem adiante sem convidar opiniões de ninguém. No começo do verão, tudo estava reservado. O local ficava em uma elevação acima do estreito, silencioso, aberto, o tipo de lugar onde o vento fazia a maior parte da conversa. Lilith caminhou pelo terreno comigo na noite anterior, conferindo o espaço como se estivesse fazendo uma avaliação final. Ela não se preocupou, não questionou nada. Quando parou perto do mirante, disse, este lugar é bom. Isso bastou. Na manhã do casamento, o ar estava limpo, surpreendentemente quente para a estação. As cadeiras estavam dispostas em fileiras simples, o arco envolto em flores brancas. Sem decoração exagerada, sem espetáculo ensaiado, apenas linhas limpas e a vista sobre a água. Lilith se arrumou em uma sala pequena perto do jardim. Quando ela saiu com o vestido, simples, ajustado, do tipo que não precisa de brilho para fazer as pessoas olharem, a mãe dela se emocionou na hora, o pai apertou minha mão mais forte do que o normal. Era o estilo deles, sem grandes discursos, apenas reconhecimento sólido. Giovanni chegou cedo, usando um terno que parecia ter sido passado por ele mesmo. Ele bateu nas minhas costas e disse que eu parecia saber o que estava fazendo. Atuando, eu respondi. Ele sorriu de canto e disse que eu estava convincente. Ele não mencionou Daniela, não perguntou sobre Coutero ou Nicolai. O silêncio dele me disse que ele já sabia exatamente como as coisas estavam e aprovava. Os convidados se sentaram, no máximo 40 pessoas, colegas de trabalho de Lilith, seus amigos mais próximos, a família dela, alguns dos meus, pessoas que estiveram presentes para mim de forma consistente ao longo dos anos. Nenhuma cadeira vazia esperando fantasmas. Quando o violino começou, eu fui para a frente. O corredor não era longo, mas Lilith caminhou devagar, como deveria, deixando as pessoas olharem, ela valia a pena ser vista. Ela parou diante de mim com aquele sorriso pequeno e contido que sempre usava quando estava realmente feliz. Pronto? Ela perguntou em voz baixa. Sim, eu disse. Vamos fazer isso. Mantivemos eficiente, curto, votos simples. Lilith falou os dela como quem faz uma promessa que já tinha decidido há muito tempo. Quando chegou a minha vez, mantive os meus claros e firmes. Eu escolho você, eu disse, todos os dias, até que a morte nos separe. Os dedos de Lilith se apertaram em torno dos meus. Aquela era a versão dela de se emocionar. Quando o celebrante nos declarou casados, Lilith não foi atrás de um beijo dramático. Ela se inclinou, me beijou como se ainda tivéssemos outras coisas para fazer depois e soltou o menor suspiro, que eu senti mais do que ouvi. A recepção foi exatamente como uma recepção deveria ser, relaxada e genuína. A mãe de Lilith a abraçou a cada 10 minutos. O pai dela me disse 2 vezes que gostava da minha confiança. Giovanni evitou dançar fingindo que o joelho doía, mas todo mundo sabia que ele só odiava a coreografia. Sem drama, sem interrupções, sem aparições repentinas de pessoas que queriam crédito por terem me criado. O dia fluiu suavemente de um momento para o outro, como se pertencesse a nós e a mais ninguém. Quando fomos embora, o sol estava se pondo, dourando a água. Lilith encaixou a mão na minha e disse que aquilo tinha ido melhor do que a maioria das sessões de terapia. Menor risco, eu disse. Ela riu de leve e encostou no meu ombro enquanto caminhávamos até o carro. 3 dias se passaram antes de qualquer um de nós postar algo. Lilith publicou 2 fotos, uma de nós voltando pelo corredor e outra da recepção em que eu olhava para ela como se ela tivesse me feito uma pergunta. Sem legenda. Eu postei minhas próprias 2 fotos naquela noite, o suficiente para reconhecer o momento, não o bastante para alimentar a curiosidade de ninguém. As postagens ficaram quietas por alguns dias, depois os prints começaram a circular, redes da família, primos, grupos de conversa, o fluxo habitual de gente que precisava de plateia. Foi quando o telefone começou a vibrar, não com parabéns, mas com reconhecimento. Alguém, provavelmente um primo, enviou capturas para Daniela. Ela e Coulter devem ter passado por cada postagem 3 vezes tentando entender como um casamento aconteceu sem a aprovação deles, sem as cadeiras deles, sem os sorrisos ensaiados ao fundo. Eu não verifiquei as mensagens deles. Não precisava. Eu já conseguia ouvir a indignação se formando. Enquanto eles giravam em espiral, Lucille entrou em cena imediatamente.
Ela pegou uma das fotos de Lilith, especificamente a do corredor, e postou em um grupo social local cheio de amigas, aquele tipo de lugar onde as pessoas chamam fofoca de atualização para se sentirem produtivas. A legenda dela dizia que algumas pessoas realmente acham que são importantes. Preciso, considerando que tinha sido ela quem postou. Lilith me mostrou a captura enquanto limpávamos a cozinha. Eu balancei a cabeça uma vez. Ela deve estar cronicamente entediada, Lilith disse. 10 minutos depois, o telefone de Lilith vibrou de novo, um pedido de mensagem, Lucille. Deveríamos almoçar algum dia, eu adoro mulheres inteligentes, você seria uma adição tão divertida ao nosso círculo. Lilith respondeu enquanto estava no balcão, obrigado, minha agenda está cheia. Educado, final, profissional. Lucille enviou outra mensagem imediatamente, eu não sabia que terapeutas eram tão ocupados, deve ser fofo para você. Lilith leu e, pela primeira vez, não corrigiu a palavra. Não valia o oxigênio. Ela bloqueou o telefone. Ela está emocional, disse com calma. Essa é uma palavra educada para isso, eu disse. Ela vai escalar, Lilith acrescentou como quem comenta o clima. Deixa. Lucille não gostava de ser ignorada. Mais 2 postagens passivo-agressivas apareceram online dentro de 1 hora, todas vagas, todas direcionadas, todas escritas para um público que adorava drama desde que fossem direto. Lilith ignorou todas. Eu não desperdicei um sopro reconhecendo nada daquilo. O casamento tinha sido do nosso jeito, silencioso, seletivo, livre de pessoas que só se importavam com mapa de mesas e aparências. E agora, pela primeira vez, minha família entendia que não tinha sido esquecida, tinha sido deixada de fora. Ao anoitecer, meu telefone começou a vibrar como se alguém estivesse tentando soltar a bateria. Primeiro Daniela ligou, depois ligou de novo, depois Coulter tentou, depois os dois passaram para mensagens, parágrafos longos e quebrados, culpa embalada em cada linha. Por que você faria algo assim sem nos contar? Você envergonhou. A família inteira, isso não é como adultos se comportam, somos seus pais, merecemos estar lá. Eu deixei a enxurrada entrar até as notificações se empilharem. Por fim, atendi uma ligação só para parar o barulho. A voz de Daniela disparou imediatamente perguntando como eu podia ter me casado sem convidá-los e se eu sabia como isso fazia eles parecerem. Eu não achei que vocês se importassem com como eu parecia, eu disse, então devolvi o favor. Coulter pegou o telefone e disse que isso era mesquinho, que eu os tinha pego de surpresa. Vocês me disseram para não ir ao Natal, eu lembrei. Um casamento parece mais complicado do que um jantar, não gostaria de deixar as coisas constrangedoras. Isso calou por 2 segundos. Daniela voltou dizendo que não era isso que tinham querido dizer, que eu ainda deveria ter contado, que eles eram minha família. Vocês tomaram uma decisão, eu disse, eu tomei a minha. Ela puxou o ar em um suspiro ofendido, aperfeiçoado após anos de prática. Seu irmão está devastado, disse que se sente traído, e Lucille. Lucille fez uma postagem em grupo sobre meu casamento. Ela vai sobreviver, eu disse. A voz de Daniela subiu, Romeu, você está sendo cruel. Eu desliguei, não com raiva, apenas de forma eficiente. Não havia mais nada que valesse ouvir. 10 minutos se passaram, tempo suficiente para eles irem do choque à investigação, e então aconteceu o momento que eu esperava, mas ainda assim achei patético. As ligações pararam, as mensagens diminuíram e surgiu uma nova. Quem é o pai da Lilith? Ali estava. Eu não respondi, mas não precisei. Daniela tentou de novo. A família dela é dona de alguma coisa? Ouvimos dizer que eles administram clínicas psiquiátricas. Isso é verdade? Por que você não disse nada? O tom era completamente diferente, de repente suave, de repente respeitoso, de repente curioso sobre detalhes que tinham ignorado por 1 ano. Eu liguei para eles dessa vez, não porque merecessem, mas porque algumas coisas precisavam ser ditas em voz alta. Daniela atendeu imediatamente. Querido, nós não sabíamos que a família dela era estabelecida, certo? Eu disse que era engraçado como o tom dela tinha mudado no segundo em que percebeu que Lilith não era comum. Isso não é justo, ela insistiu. Não, eu disse. O que não foi justo foi vocês me excluírem do Natal porque eu não combinava com a estética do Nikolai. Coulter tentou salvar a situação dizendo que estavam tentando entender, que mereciam informações. Vocês não merecem nada, eu disse. Informação se conquista, respeito também. Silêncio. Eles não sabiam o que fazer diante de um limite claro. Só queremos nos reconectar, Daniela disse de forma fraca. Você não quis se reconectar quando achou que ela era apenas mais uma mulher saindo comigo, eu disse. Vocês só se importam agora porque foram atrás de alguma vantagem. Isso não é. Eu encerrei a ligação. Lilith estava à mesa lendo um arquivo quando voltei. Ela levantou os olhos, calma como sempre. Mudança de tom? Ela perguntou. Eles sentiram cheiro de dinheiro, eu disse.
Ela voltou às anotações como se isso respondesse tudo. Do outro lado da cidade, Lucille ainda corria sua própria maratona. Outro print apareceu em uma história compartilhada, uma alfinetada vaga sobre pessoas agindo acima do próprio lugar, sutil como um tijolo. Lilith recebeu mais 2 mensagens dela. Eu não quis dizer nada rude, você entendeu errado. Depois, antes mesmo de Lilith responder, veio outra dizendo que, já que ela tinha se casado com a família, seria bom conhecer as pessoas certas, porque conexões importam. Lilith digitou a resposta sem hesitar, agradeceu a oferta e disse que não estava disponível para networking social. Lucille respondeu na hora dizendo que estava tentando ser gentil e que Lilith não precisava ser difícil. Lilith bloqueou o telefone. Ela está confusa, disse calmamente. Ela acha que proximidade é direito. A maioria deles acha isso, eu disse. Ela voltou ao trabalho, indiferente. A habilidade dela de cortar bobagem de forma limpa era uma das muitas razões pelas quais ela se encaixava no meu mundo melhor do que qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Minha própria família não era nem de longe tão controlada. Na manhã seguinte, Daniela enviou um parágrafo sobre como a família deveria permanecer unida, seguido imediatamente por uma mensagem pedindo os nomes dos pais de Lilith. Coulter tentou uma abordagem mais razoável, dizendo que eu estava partindo o coração da minha mãe e que bastava conversar para consertar tudo. Eu respondi uma vez que não havia nada a consertar. Ele tentou ligar, eu não atendi. Nikolai tentou o próprio ângulo naquela tarde. Disse que eu tinha envergonhado todos, que as pessoas estavam fazendo perguntas, que eu deveria ter contado se ela vinha de dinheiro porque isso poderia ter ajudado a família. Eu respondi que, se era isso que ele queria do meu casamento, nunca lhe foi devido qualquer informação. Ele não respondeu até a noite. A casa ficou silenciosa de novo. Lilith e eu jantamos. Giovanni mandou um emoji de joinha, um de verdade dessa vez, porque tinha visto o barulho online e imaginou que eu tinha lidado com isso do jeito que ele esperava. Eu tinha entendido, minha família tinha me mostrado que valorizava, e eu tinha respondido na única língua que eles compreendiam, ações claras, respostas curtas, portas fechadas. A reação deles não se esgotou, escalou do jeito que sempre fazia, devagar no começo e depois tudo de uma vez, como se pudessem pressionar um limite até ele quebrar. Daniela e Coulter fizeram o primeiro movimento 2 dias depois da mudança de tom. Eu só fiquei sabendo porque a gerente da clínica de Lilith ligou para ela durante o café da manhã. Lilith ouviu, expressão neutra, depois colocou o telefone sobre a mesa e disse que meus pais tinham aparecido no escritório de Tacoma. Eu larguei o café e perguntei para quê, um passeio? Eles alegaram que estavam por perto e queriam dar um oi. O tom dela não mudou, mas a sobrancelha sim. Eles tentaram passar pela recepção. Eu não precisava do resto, mas ela continuou. A equipe pediu que se retirassem, eles se recusaram dizendo que tinham direito de falar comigo. A segurança os acompanhou para fora. Claro que sim. A clínica emitiu uma notificação formal de invasão. Ótimo, eu disse. O tema de hoje é consequências. Lilith assentiu uma vez, puxou o chá para mais perto e voltou a revisar um arquivo, como se aquilo fosse a coisa menos interessante acontecendo no mundo dela. Ela nunca alimentava drama, deixava morrer de fome. Enquanto isso, meu telefone começou a vibrar como se estivesse tentando escapar. Daniela ligou primeiro, depois Coulter, depois Daniela de novo. Nenhuma mensagem de voz, claro, covardes odeiam registros. Eu não atendi. A notificação de invasão já tinha dado a eles toda a conversa necessária. Ao meio-dia, a próxima onda veio com Nikolai. Ele não foi sutil. Um contato em comum me enviou um print de Nikolai se gabando durante uma reunião de trabalho de que tinha laços familiares com uma rede psiquiátrica e que podia abrir portas se alguém precisasse de conexões. Ele tinha citado os pais de Lilith pelo nome, como se tivesse crescido na sala deles. Eu balancei a cabeça uma vez e larguei o telefone. Ele não parou aí. Fiquei sabendo do jeito normal, pessoas encaminhando coisas que não queriam associadas aos próprios nomes. Um empresário me mandou um print da apresentação de Nikolai. Depois outro fez o mesmo. Um membro do conselho de um hospital encaminhou a mensagem com uma única frase perguntando se aquele era meu irmão. Nikolai estava se apresentando como parte da família, insinuando que podia organizar apresentações com os pais de Lilith. Depois ficou mais ousado. Enviou um e-mail para um dos administradores da clínica pedindo uma conversa sobre possíveis oportunidades de colaboração. O administrador encaminhou o e-mail para Lilith com uma única linha perguntando se aquele sujeito estava bem. Lilith encaminhou para os pais. O pai dela ligou 20 minutos depois e disse de forma direta que meu irmão estava confuso. Ele é consistente, eu corrigi. Nós vamos lidar com isso, ele disse, e lidaram. O advogado deles redigiu uma carta de cessar e desistir tão afiada que poderia cortar aço. O documento detalhava cada mentira que Nikolai tinha contado, o risco legal que carregava e as consequências se continuasse usando o nome da família. Não foi enviada apenas para ele.
Foi enviada também para todos a quem ele tinha feito propostas, copiados de forma limpa como um recibo. Quando ele leu, a caixa de entrada dele já estava se enchendo de respostas curtas e portas fechadas. Nikolai aguentou 3 horas antes de começar a surtar. Ligou primeiro para Daniela. Ela colocou no viva voz com Coulter. Os três decidiram que eu era o vilão. Nikolai gritou que eu tinha arruinado tudo, que tinha virado a família dela contra ele. Não, eu disse, você fez isso ao fingir que fazia parte de algo para o qual nem sequer foi convidado a observar. Daniela chamou meu nome e perguntou por que eu tinha deixado isso acontecer, dizendo que ele estava passando vergonha e que as pessoas iam falar. Coulter disse que eu precisava desfazer aquilo. Eu não atendi nenhuma das ligações. Quando a carta chegou, eles já estavam deixando mensagens de voz, ainda covardes, apenas mais barulhentos. Não era preciso ouvir para saber como o roteiro seguia: culpa, negação, autopiedade quando não conseguiam me alcançar. Então tentaram o próximo alvo, Giovanni. Daniela ligou primeiro e gritou perguntando se ele estava me escolhendo em vez deles, alto bastante para Giovanni afastar o telefone do ouvido. Estou escolhendo sanidade, ele disse, tenta isso algum dia. Coulter interrompeu ao fundo exigindo que Giovanni colocasse juízo em mim. Giovanni desligou no meio da frase. Mas eles não pararam. 2 dias depois, Nikolai encontrou Giovanni do lado de fora de uma loja de ferragens. Giovanni me contou naquela noite, enquanto limpava a graxa das mãos na minha oficina. Ele disse que Nikolai se aproximou como se estivesse negociando uma situação de refém, começou falando em paz na família e depois me culpou pela carta. Eu perguntei o que Giovanni tinha dito. Ele sorriu de canto e respondeu que disse que, se Nikolai continuasse usando o nome das pessoas sem permissão, a próxima carta seria mais grossa. Bom. Depois Giovanni acrescentou que Nikolai perguntou se ele podia falar comigo e explicar por que eu deveria assumir a responsabilidade e consertar as coisas. Eu ri uma vez e perguntei o que ele fez. Eu disse para ele ir embora antes que eu esquecesse que era o sensato. Aquilo soou exatamente como Giovanni. Depois desse encontro, eles voltaram a tentar me alcançar diretamente. Eu li cada mensagem uma vez e depois bloqueei os 3 números, sem discurso dramático, sem aviso, simplesmente desapareceram. Lilith me observou bloqueá-los e depois voltou às anotações do prontuário sem comentar. Ela nunca me parabenizou por impor limites nem perguntou se eu me sentia resolvido. Ela respeitou minhas decisões como fatos, não como emoções. No dia seguinte, meu telefone finalmente ficou quieto. Paz não foi algo que eu pedi, foi algo que eu impus. Giovanni apareceu naquela noite com uma caixa de parafusos e um saco de comida para a viagem, segundo ele. Colocando tudo sobre a mesa, disse que eu estava oficialmente inalcançável. Melhor decisão que tomei na semana inteira, eu disse. Ele assentiu e respondeu para eu continuar assim. E eu continuei, porque no momento em que as pessoas mostram quem realmente são, não há motivo para deixar a porta destrancada para elas. Nikolai apareceu 2 semanas depois da ordem de cessar e desistir, batendo na minha porta da frente com força suficiente para sacudir a estrutura. Lilith levantou os olhos do sofá sem se impressionar. Ela ouviu por um segundo o ritmo irregular das batidas, o som de um único par de passos na varanda. Ele está sozinho, ela disse, ainda sem olhar para a janela. Nível de desespero alto. Eu abri a porta apenas o suficiente para bloquear a entrada com o corpo. Nikolai estava ali, respirando rápido demais, maxilar travado, olhos se movendo como se tivesse construído um discurso inteiro na cabeça e esquecido metade. Precisamos conversar, ele disse, de homem para homem. Você teve a chance de conversar meses atrás, eu disse, e usou para me expulsar do Natal. Conversa encerrada. Ele avançou um passo. Eu não me movi. Ele bateu no meu peito com o ombro e recuou como se tivesse acertado uma parede. Você acha que é melhor do que nós agora? Ele rosnou. Não, eu disse, acho que sou separado. Há uma diferença. Ele bufou e passou a mão pelos cabelos. Você arruinou tudo, Romeu. Você acha que eu queria aquela carta? Você acha que eu queria gente me questionando? Isso é culpa sua, você os envenenou contra mim. Eu não precisei, eu disse. Você se colocou nesse problema sozinho. Esse nome de família poderia ter aberto portas para mim, ele latiu. Mas você. Você tentou roubar conexões de pessoas que nunca conheceu, eu interrompi. Se você não fosse meu irmão, isso seria uma estupidez que acabaria com sua carreira. Na verdade, ainda é. O rosto dele se contorceu de forma feia. Você acha que é intocável porque se casou com dinheiro. Acha que ninguém pode fazer nada contra você. Inclinei a cabeça. Você está me ameaçando ou isso é mais um seminário sobre sua vitimização? Nikolai avançou de novo, punhos se fechando. Não me teste. Eu posso criar problemas, você não tem ideia de quem. Mais um passo, eu disse em voz baixa,
e chama a polícia para escoltá-lo para fora, do mesmo jeito que a clínica escoltou Daniela e Coulter. Eu não blefo. Aquilo acertou. Os ombros dele se contraíram como se alguém tivesse puxado um fio por dentro. Você é inacreditável, ele disse. Está escolhendo a família dela em vez da sua. Não, eu respondi. Estou escolhendo pessoas que não mentem, não invadem propriedades nem usam meu nome como arma. Você não está na lista. Ele me encarou por vários segundos, a boca abrindo e fechando como se quisesse dar um último golpe, mas sem conseguir decidir qual doeria mais. Nada saiu. Ele deu um passo para trás, ainda me fulminando com o olhar. Isso não acabou, ele disse. Acabou sim, eu disse. Você só não gosta do final. Fechei a porta na cara dele. Ele não bateu de novo. 3 dias depois, Daniela e Coulter tentaram a própria encenação. Eles não precisavam do meu número para me encontrar, só precisavam de uma pessoa bem intencionada, de boca grande e com um conceito fraco de privacidade. Lilith e eu estávamos saindo de um restaurante em Tacoma, um dos poucos de que ela gostava porque não tentava transformar o cardápio em frases inspiradoras. Saímos para a calçada e lá estavam eles, parados perto demais da entrada, fingindo que era coincidência. Daniela estampou um sorriso que não alcançava nenhum músculo real do rosto. Romeu, Lilith, que surpresa! Lilith ficou levemente atrás de mim, braços cruzados, observando tudo como se fosse um experimento comportamental. Coulter deu um passo à frente, voz alta. Estávamos contando aos nossos amigos lá dentro quanto estamos orgulhosos de vocês dois, recém-casados, um momento tão emocionante. Eles olharam ao redor para ver se alguém por perto estava ouvindo. Queriam plateia, típico. Eu não dei. Vocês não podem fingir, eu disse. Guardem isso para pessoas que não assistiram à performance de vocês no feriado. Daniela piscou rápido. Querido, você está entendendo errado. Você me disse para não ir ao Natal, eu disse claramente. Agora cena para estranhos como se tivesse me criado seguindo um roteiro de filme. Escolha uma versão e se mantenha nela. O sorriso dela vacilou. Coulter tentou intervir de novo. Estamos tentando seguir em frente. Você não apareceu na minha vida quando importava, eu disse. Vocês apareceram em um estacionamento quando foi conveniente. A voz de Daniela quebrou em um lamento. Romeu, pare de nos fazer parecer mal. Eu não estou fazendo vocês parecerem mal, eu disse. Vocês fizeram isso sozinhos. Um casal passando diminuiu o passo, claramente ouvindo o tom. Coulter enrijeceu, percebendo que tinham perdido o controle da narrativa. Eu segurei a mão de Lilith. Acabou aqui. Lilith assentiu uma vez e passamos por eles. Daniela chamou meu nome uma vez, esticado como um apelo. Eu não me virei. Chegamos ao carro. Lilith se acomodou no banco do passageiro com calma. Foi conciso, ela disse. Eles preferem conciso, eu respondi. Ela colocou o cinto. Eles vão tentar de novo. Não comigo. Ela não discutiu. Naquele fim de semana, Giovanni apareceu carregando 2 sacolas de supermercado como se fosse dono da garagem. Entrou direto na cozinha, descarregou massa, tomates, alho e pão como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Você vai cozinhar, ele anunciou. Eu vou supervisionar. Tenho quase certeza de que normalmente é o contrário, eu disse. Não quando família está envolvida, ele rebateu. Lilith colocou os pratos na mesa. Qual família? Ela perguntou. Giovanni sorriu de canto. A única que sabe usar a campainha. Eu cozinhei, Lilith passou os ingredientes. Giovanni provou tudo antes de ficar pronto, alegando que estava testando veneno. A casa se encheu de vapor quente, do barulho de pratos e do murmúrio baixo de uma conversa normal, algo que meus pais nunca dominaram. Quando nos sentamos para comer, Giovanni levantou o copo de água. A paz, ele disse. Lilith acrescentou, a paz conquistada. Eles tocaram os copos de leve. Eu encostei o meu nos deles. Nada dramático, apenas um gesto simples que disse mais do que qualquer discurso poderia dizer. Ninguém mencionou Daniela, Coulter ou Nicolai. Não era necessário. As ações já tinham fechado a porta, e nós três, eu, Lilith e Giovanni, comemos juntos como pessoas que entendem a diferença entre a família em que você nasce e a família que você realmente escolhe. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado. O novo CEO cortou meu salário em 20% depois de 12 anos de lealdade. Eu permaneci calmo, pedi demissão e me juntei ao maior concorrente deles. 9 semanas depois, a rede deles entrou em colapso, transportadoras pararam em todo o país, 8,4 milhões de dólares em perdas operacionais. Ei, Reddit, pegue um lanche porque essa história é longa.
Meu nome é Dominique, 36 anos, homem. Minha esposa Jules tem um ditado que ela usa sempre que eu chego em casa com aquela cara de quem teve a alma atropelada. Ela se serve de um chá, olha para mim com aqueles grandes olhos castanhos e diz: certo, me explica tudo, começa pela parte mais idiota. Essa frase me ajudou a sobreviver a 12 anos na Polaris Biologistics. Cadeia fria biológica, logística farmacêutica, parece entediante até você perceber que um único erro significa medicamentos que não funcionam, processos judiciais que definitivamente funcionam e pessoas que podem realmente morrer. Uma variação de 2 graus de temperatura por 4 horas pode destruir uma remessa que vale mais do que a casa da maioria das pessoas. E, diferente do transporte comum, em que um pacote atrasado significa um cliente irritado, um pacote farmacêutico atrasado pode significar que um paciente transplantado não recebe seus imunossupressores. Sem pressão, certo. Percebi cedo que tinha cabeça para esse tipo de coisa. Era 2012, meu segundo ano na Polaris, quando uma falha de energia atingiu nosso centro de distribuição em Memphis durante uma onda de calor brutal em julho. Tínhamos US$ 1.800.000 em produtos biológicos parados em uma instalação sem controle climático funcionando, a temperatura subindo rapidamente. Todo mundo corria como galinhas sem cabeça. O vice-presidente de operações suava através da camisa, gritava ao telefone com a companhia elétrica como se isso fosse restaurar a energia mais rápido. Eu peguei um mapa dos corredores e comecei a fazer ligações. Em 4 horas, redirecionei tudo que era possível salvar para Nashville por meio de uma transportadora com a qual eu vinha construindo discretamente um relacionamento. Coordenei entregas emergenciais de gelo seco com 3 fornecedores diferentes. Organizei o transporte de geradores reserva de uma empresa de aluguel no Arkansas e salvei cerca de US$ 1.400.000 em produtos que teriam sido destruídos pela manhã. O vice-presidente levou todo o crédito no relatório trimestral. Meu nome não apareceu em lugar nenhum. Eu não me importei. Eu sabia do que era capaz. Mais importante, eu sabia no que estava me tornando. Meu amigo Terrence, que comandava o piso de Memphis naquela época, viu tudo acontecer. Ele é um cara grande, com uma risada alta e zero filtro. Depois, ele veio até mim com aquela expressão de quem acabou de presenciar um truque de mágica. Cara, ele disse, balançando a cabeça lentamente, você acabou de salvar mais dinheiro em 4 horas do que eu vou ganhar em 5 anos, e fez isso enquanto comia uma barra de granola. Eu dei de ombros, era uma boa barra de granola. Isso virou nossa coisa. Toda vez que eu resolvia algo absurdo, Terrence me encontrava depois e avaliava o lanche que eu estava comendo durante a crise. Parece idiota, mas esses momentos me mantinham são. O trabalho era invisível, ninguém fora da indústria entendia o que eu realmente fazia. Mas Terrence entendia. Jules adorava o Terrence, chamava ele de meu marido do trabalho. Terrence chamava ela de a verdadeira chefe da minha vida, o que não estava errado. Ao longo de 12 anos, eu me tornei o cara que sabia tudo na Polaris Biologistics. Eu conhecia cada corredor de temperatura da nossa rede, sabia quais transportadoras tinham unidades refrigeradas confiáveis e quais estavam funcionando à base de orações e fita adesiva. Sabia que o corredor da Interestadual 40, atravessando o Arizona, se torna uma armadilha mortal para a cadeia fria durante os meses de verão, porque o calor ambiente sobrecarrega o isolamento. Padrão mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Sabia que qualquer remessa passando pelo meio oeste durante a temporada de tornados precisava de protocolos de contingência que pudessem ser ativados em minutos. Eu construí modelos preditivos que acompanhavam padrões climáticos, taxas de falha de equipamentos e confiabilidade de transportadoras em todas as regiões que atendíamos. Quando houve uma escassez de vacinas em 2021, meu sistema redirecionou a distribuição em tempo real para priorizar áreas de alta necessidade. Os hospitais receberam o que precisavam, as crianças foram vacinadas. O trabalho era invisível até algo dar errado, e as coisas raramente davam errado porque eu estava atento. Essa era a parte frustrante do meu trabalho. Sucesso significava que ninguém percebia que você existia. No 8º ano, eu era diretor de operações de cadeia fria, supervisionando a expansão de 3 centros de distribuição para 7 grandes hubs e 19 instalações satélites. Eu escolhi pessoalmente meus gerentes regionais, treinei todos nos meus sistemas, construí uma rede capaz de responder a problemas mais rápido do que a maioria das empresas conseguia sequer identificá-los. Nunca pedi muito, não passei ninguém para trás para subir na hierarquia, apenas fiz o trabalho, fiz bem feito e voltei para casa com Jules todas as noites. Jantávamos juntos, ela perguntava sobre meu dia, eu contava sobre o incêndio que tinha apagado, ela dizia algo como parece que tudo cairia sem você. Eu dava de ombros, talvez. Nenhum de nós sabia o quão verdadeiro isso acabaria sendo. Nosso antigo CEO, Richard, entendia de operações. Ele tinha começado na gestão de armazéns 30 anos antes, subido passo a passo da forma difícil. Ele andava pelo chão de fábrica regularmente, sabia o nome das pessoas, respeitava aqueles que realmente faziam a máquina funcionar. Quando anunciou sua aposentadoria no início de 2023, eu fiquei cautelosamente otimista.
O conselho vinha falando há anos sobre liderança renovada e perspectivas modernas. Eu imaginei que viria algum tipo de MBA polido, que nos faria sentar em sessões de estratégia inúteis e exercícios obrigatórios de integração de equipe, mas que no fim deixaria as operações em paz porque saberia que não as entendia. O que eu não esperava era a Vitória Marche. O convite para a reunião apareceu no meu calendário às 6h50 da tarde de uma segunda-feira, agendado para 8 horas da manhã de terça. Aquele horário estranhamente específico deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Eu mal dormi naquela noite. Jules percebeu. Ela sempre percebia. Você está se revirando como um louco, ela murmurou no travesseiro por volta das 2 da manhã. O que está acontecendo? Reunião estranha amanhã, não tenho certeza do que se trata. Ela se virou e me olhou no escuro. Que tipo de estranho? Sinceramente, ainda não sei, é isso que está me incomodando. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse, bem, de qualquer forma você vai lidar com isso, você sempre lida. Entrei na ala executiva na manhã seguinte com aquela conversa se repetindo na minha cabeça. O corredor parecia diferente, mais silencioso do que o normal, mais tenso. A recepcionista não conseguiu encontrar meu olhar quando passei pela mesa dela. Vitória já estava sentada quando entrei na sala de conferências, blazer perfeitamente passado, unhas bem feitas batucando na mesa de vidro em um ritmo que podia ser impaciência ou tédio, ou ambos. Ela não se levantou quando eu entrei, não ofereceu um aperto de mão, apenas me olhou como se eu fosse um item da lista de tarefas que ela estava prestes a riscar. Ao lado dela estava Owen, o diretor financeiro que ela havia importado de alguma rede de varejo conhecida por desmontar equipes operacionais para inflar números trimestrais. Ele tinha aquele olhar desconfortável que as pessoas têm quando sabem que algo ruim está prestes a acontecer. A caneta já estava posicionada sobre um bloco de notas, pronta para registrar qualquer negócio desagradável que estivesse prestes a ocorrer. Vitória pulou as formalidades, deslizou uma pasta parda pela mesa de vidro em minha direção. Eu abri, li a primeira página e senti o estômago afundar, redução salarial de 20%, com efeito imediato. A explicação estava enterrada em jargão corporativo, realinhamento de remuneração aos padrões de mercado, análise comparativa do setor, iniciativa estratégica de otimização de custos. Mas tirando as palavras da moda, a mensagem era óbvia, eles achavam que eu era caro demais, achavam que alguém mais barato poderia fazer o que eu fazia. A análise mostra que sua remuneração está significativamente acima da média de mercado para sua função, disse Vitória, a voz com aquele tom suave e condescendente que as pessoas usam quando já decidiram que você está abaixo delas e só estão cumprindo o ritual de uma conversa. Levantei os olhos da pasta. Média de mercado para exatamente o quê? Ela piscou, aparentemente esperando que eu simplesmente aceitasse isso em silêncio, que concordasse com a cabeça e agradecesse pela oportunidade de manter meu emprego com salário reduzido. Para diretores de operações logísticas no setor de distribuição farmacêutica. Eu quase ri. A média de mercado que você está citando cobre diretores de instalação única, gerentes de armazém supervisionando talvez 50 pessoas e cobertura regional de entregas, não redes nacionais de cadeia fria com exigências de conformidade da agência reguladora, produtos biológicos críticos à temperatura valendo milhões e relacionamentos especializados com transportadoras que levaram uma década para serem construídos. Os olhos dela endureceram. Tenho certeza de que suas contribuições são valiosas, mas o conselho aprovou esse ajuste, não é uma negociação. Owen entrou na conversa com sua voz treinada e simpática. Nós combinamos o ajuste com incentivos baseados em desempenho atrelados a iniciativas de economia de custos. Há um potencial real de ganho aqui. Então eles queriam cortar meu salário base em 20% e depois me fazer ganhar de volta encontrando ainda mais formas de cortar custos em um sistema que eu já havia otimizado ao longo de 12 anos. E se eu não aceitar? Perguntei, mantendo a voz firme. Vitória se recostou na cadeira. Então precisaríamos explorar soluções alternativas de pessoal, pessoas que possam executar responsabilidades semelhantes a um nível de custo mais sustentável. Aí estava, a ameaça embrulhada em embalagem corporativa, aceite o corte ou nós o substituiremos por alguém mais barato, como? Se 12 anos conhecendo cada detalhe deste lugar pudessem ser trocados com um cartucho de impressora. Você terá minha decisão até sexta-feira, eu disse. As sobrancelhas dela se ergueram levemente, ela esperava capitulação, aceitação imediata, talvez algum agradecimento constrangido sobre como eu entendia a posição da empresa. Preferiríamos resolver isso hoje, ela disse, o ajuste precisa ser implementado em toda a divisão e atrasos criam complicações. Tenho certeza de que criam. Eu me levantei. Mas você terá minha decisão na sexta-feira. Saí sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi Owen sussurrar algo baixo demais para entender. A resposta de Vitória foi alta o suficiente para eu ouvir. Ele vai ceder, eles sempre cedem quando percebem que não tem para onde ir. Veríamos sobre isso. Não fui direto para casa depois daquela reunião, dirigi por um tempo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Acabei estacionado em algum mirante na beira da cidade, encarando nada enquanto minha mente girava em círculos.
12 anos construindo algo que mantinha os medicamentos das pessoas viáveis, 12 anos evitando desastres que ninguém jamais via porque eu os captava antes de acontecerem, e eles queriam me cortar em 20% porque alguma planilha dizia que eu estava acima da média. Quando finalmente entrei pela porta, Jules estava na cozinha fazendo o jantar. Ela olhou para o meu rosto e largou a espátula. Tão ruim assim. Sentei à mesa da cozinha e contei tudo a ela. Jules ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, o que você vai fazer? Ainda não sei, preciso primeiro entender nossa situação financeira, ver por quanto tempo conseguimos sobreviver se eu sair sem ter outra coisa engatilhada. Ela assentiu. Certo, vamos olhar os números juntos depois do jantar, descobrir onde realmente estamos. É por isso que eu me casei com essa mulher, nada de pânico, apenas próximos passos práticos e confiança de que resolveríamos juntos. Os números não eram bons. Tínhamos economias, mas não o suficiente para flutuar indefinidamente. A hipoteca, os pagamentos do carro, o seguro, tudo somava mais rápido do que qualquer um de nós gostava de admitir. Conseguiríamos aguentar talvez 4 meses sem renda, 5 se cortássemos tudo até o osso e sobrevivêssemos de arroz e ansiedade. A outra opção, eu disse, odiando as palavras enquanto saíam da minha boca. Eu poderia pedir ajuda à minha família. Jules me olhou com atenção. Ela conhecia meu histórico com eles. Meu irmão mais velho, Wade, havia herdado a parte do nosso pai na concessionária de carros da família. Eles sempre olharam para minha escolha de carreira como se fosse uma fase. Eu nunca tinha pedido nada a eles, nem uma vez em 15 anos. Se você acha que esse é o movimento certo, disse Jules com cuidado. Eu tentei. Dirigi até a casa da minha mãe na noite seguinte. A caminhonete de Wade já estava na garagem. Minha mãe me ofereceu café, eu disse não, obrigado. Wade estava esparramado no sofá como se fosse o dono do lugar. Mantive simples. Expliquei a situação no trabalho, o corte salarial, a busca por emprego. Perguntei se eles poderiam ajudar com um empréstimo de curto prazo até eu conseguir algo novo. Wade riu antes mesmo de eu terminar de falar. Então o gênio da Big Pharma finalmente volta rastejando, ele disse. O que aconteceu com sua carreira chique será jogada inteligente. É uma situação temporária, não estou pedindo esmola, estou pedindo um empréstimo. Um empréstimo, ele disse, fazendo aspas no ar. E o que acontece quando a Jules perceber que se casou com um cara que nem consegue manter um emprego? Você acha que ela vai ficar enquanto você tenta arrumar sua vida? Olhei para minha mãe. Ela estudava a xícara como se ali estivessem os segredos do universo. Não disse nada. Isso não vai acontecer, eu disse. Claro que não, Wade se inclinou para a frente. Encare a realidade, irmãozinho, você escolheu o caminho errado, deveria ter ficado no negócio da família como o pai queria, mas não, você precisava provar alguma coisa. E aí? Como isso está funcionando para você? Esperei mais alguns segundos, dei à minha mãe uma última chance de dizer algo, qualquer coisa, ela não disse. Eu me levantei, obrigado pelo seu tempo, é isso. Wade gritou atrás de mim, você vai simplesmente ir embora, clássico, sempre fugindo da realidade. Não respondi, apenas saí pela porta da frente e dirigi para casa. Jules estava esperando quando voltei. Como foi? Do jeito que você esperaria. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse, eu nunca gostei do Wade mesmo, o perfume dele cheira a desespero e gel de cabelo. Eu ri pela primeira vez em 2 dias, uma risada genuína que soltou algo apertado no meu peito. Certo, ela disse, então vamos fazer isso do jeito difícil. Você começa a procurar emprego amanhã, eu pego horas extras na clínica, a gente resolve isso juntos. Tem certeza? Ela pegou minha mão. Dominique, nós fazemos as coisas juntos há 9 anos, isso não é diferente, só é um problema maior, e nós somos muito bons em resolver problemas. Voltei ao trabalho achando que conseguiria sobreviver lá até encontrar outra coisa, manter a cabeça baixa, fazer meu trabalho, usar o tempo para procurar emprego em silêncio. Esse plano durou exatamente 6 dias. Começou com pequenas humilhações. Minha vaga de estacionamento habitual, a mesma que eu tinha há 8 anos, foi de repente reassignada para o Owen sem qualquer explicação. Meu escritório foi transferido do 4º andar para um depósito sem janelas perto das docas de carregamento, bem ao lado da estação de recarga das empilhadeiras. Meu acesso a certos sistemas foi temporariamente restringido, pendente da resolução de compensação. Terrence percebeu imediatamente quando viu minhas novas acomodações. Cara, eles te colocaram do lado da estação de recarga das empilhadeiras, esse zumbido vai te enlouquecer em uma semana, eu já vi isso acontecer. Já no 4º dia, eu disse, comecei a ter sonhos com apitos, nos sonhos os bips estão tentando me dizer algo importante, mas eu nunca consigo entender direito. Isso é sombrio, cara. Mas a verdadeira humilhação veio no 6º dia. Vitória convocou uma reunião geral de operações, algo incomum, já que ela normalmente evitava o chão de operações como se pudesse sujar suas roupas de grife.
Entrei e encontrei todos os gerentes regionais, todos os supervisores de piso, todos os coordenadores de logística espremidos na maior sala de conferências. Terrence estava no fundo e me lançou um olhar que dizia que algo ruim estava por vir. Vitória estava à frente com uma apresentação em PowerPoint atrás dela. O slide de título dizia: Excelência Operacional, uma nova direção. Quero falar sobre o futuro das operações da Polaris, ela começou, especificamente sobre trazer perspectivas novas para modernizar nossa abordagem e eliminar as ineficiências que têm nos segurado. Ineficiências, ela estava falando de sistemas que haviam evitado milhões em perdas, sistemas que eu tinha construído. Com efeito imediato, tenho o prazer de anunciar que trouxemos um consultor que irá supervisionar nossa reestruturação operacional. Muitos de vocês podem conhecê-lo de trabalhos anteriores no setor, por favor, deem as boas-vindas ao Garret. Um cara no começo dos 30 anos entrou, terno elegante, sorriso confiante, postura pronta para apertos de mão. Eu já tinha ouvido falar do Garret. Todo mundo nos círculos de cadeia fria tinha ouvido falar dele. 3 anos antes, as recomendações dele custaram a um concorrente $4 milhões em estoque estragado e desencadearam uma investigação da agência reguladora. Todo mundo na indústria conhece o nome dele pelos motivos errados, e agora ele estava em nossa sala de conferências, prestes a reestruturar nossas operações. Garret vai trabalhar de perto com todos vocês, continuou Vitória, olhando diretamente para mim, para identificar áreas em que possamos modernizar e simplificar. Espero total cooperação de todos. Depois da reunião, Terrence me puxou de lado no corredor. Garret Fim, o mesmo Garret Fim que afundou o projeto do Corredor Atlântico. Quem fez Atlantic Pharma Distribution receber uma carta de advertência da agência reguladora, o mesmo cara, e eles estão colocando ele no comando da reestruturação das nossas operações. Isso mesmo. Terrence me encarou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Dom, meu amigo, por favor me diga que você tem uma estratégia de saída, porque isso vai dar muito errado para qualquer um que ficar nesse navio. Eu não respondi, porque não tinha uma, ainda não. 2 dias depois, Garret convocou sua primeira reunião de implementação. Eu não fui convidado. Fiquei sabendo por um dos meus gerentes regionais, que havia sido especificamente instruído a não me contar sobre a nova estrutura de reuniões. Na manhã seguinte, descobri que Garret havia recomendado eliminar nossos protocolos de monitoramento de temperatura de backup, os sistemas redundantes que eu projetei especificamente para detectar falhas de equipamentos antes que causassem perda de produto. Ele chamou de sobrecarga duplicada e ineficiências legadas. Fui direto ao escritório de Vitória. A assistente dela tentou me impedir com alguma desculpa sobre a agenda dela estar completamente cheia naquele dia. Eu passei por ela mesmo assim. Vitória levantou os olhos do computador com irritação. Você tem horário marcado? Não, mas tenho uma preocupação séria sobre o consultor que você contratou recomendar que eliminemos protocolos de segurança que economizaram mais de $3 milhões para esta empresa nos últimos 4 anos. A expressão dela não mudou. Garret é um profissional altamente conceituado. As recomendações dele foram amplamente revisadas e aprovadas pelo conselho. As recomendações dele vão resultar em produtos farmacêuticos estragados e possíveis processos judiciais. Essa é a sua opinião. Essa é a minha experiência de 12 anos evitando exatamente os tipos de desastres que ele está prestes a causar. Ela sorriu. Falando da sua experiência, disse ela, recostando-se na cadeira, eu pretendia discutir algo com você. Dada sua resistência contínua ao ajuste de remuneração e sua aparente incapacidade de trabalhar de forma colaborativa com Garret, acho que chegou a hora de formalmente transferirmos suas responsabilidades. Significando exatamente o quê? Significando que sua posição será eliminada com efeito em 30 dias. Ofereceremos um pacote de rescisão modesto, é claro, 2 semanas de salário, e esperaríamos que você ajudasse a tornar a transição para Garret tranquila durante esse período. 2 semanas de salário, e eles queriam que eu passasse um mês inteiro treinando o cara que iria desmontar tudo que eu construí, treinando de graça. Olhei para ela e senti algo se encaixar no lugar. Vou dar minha resposta até o fim do dia, eu disse. Não há nada a responder, isso é uma notificação, não uma negociação. Assim como foi o corte do meu salário, e ainda assim aqui estamos. Eu me virei e saí. Eu não pedi demissão naquele dia. Em vez disso, fui para casa e comecei a trabalhar. Jules me encontrou à mesa da cozinha com meu laptop às 11 da noite, cercado de anotações e impressões. Finalmente procurando emprego. Deveria ter começado semanas atrás, antes tarde do que nunca. O que você está procurando? Qualquer coisa em cadeia fria farmacêutica que não seja administrada por sociopatas. É uma lista mais curta do que você imagina. A primeira semana foi brutal. Enviei 14 candidaturas, recebi 3 respostas. 2 foram rejeições automáticas que chegaram poucas horas depois da candidatura, o que significava que meu currículo nunca chegou a um ser humano.
Uma foi uma triagem por telefone que não deu em nada porque eles queriam alguém disposto a se mudar imediatamente para Wisconsin, e eu não estava disposto a arrancar Jules da vida que havíamos construído. A segunda semana foi pior. Ampliei minha busca para setores adjacentes, considerei cargos para os quais eu estava claramente superqualificado, comecei a questionar cada decisão de carreira que havia tomado na última década. O silêncio das candidaturas era ensurdecedor. Todos os dias verificando o e-mail e encontrando nada além de spam, todas as noites deitado acordado me perguntando se eu tinha cometido um erro enorme ao abrir mão de um salário garantido, mesmo que reduzido. Jules cumpriu a promessa sobre as horas extras na clínica onde trabalhava como assistente médica. Ela chegava em casa exausta às 8 da noite e ainda assim perguntava sobre o meu dia, ainda encontrava maneiras de me fazer rir quando tudo parecia sem esperança. Pelo menos você não está recebendo e-mails de rejeição que começam com prezado candidato valioso, ela disse uma noite. É aí que você sabe que eles realmente não se importam. Pequenas bênçãos. Comecei a duvidar de mim mesmo durante a terceira semana. Talvez Vitória estivesse certa, talvez eu fosse apenas um resquício caro de uma era anterior. Talvez 12 anos de experiência não importassem de verdade para ninguém além de mim. As dúvidas surgiam às 3 da manhã, sussurrando que eu havia superestimado meu valor, que tinha sido tolo ao ir embora, que tinha deixado o orgulho destruir tudo que eu havia construído. Então Terrence ligou em uma tarde qualquer. Ei, você ainda está procurando? Todo dia, sem chegar a lugar nenhum. Ótimo, porque acabei de ouvir algo que pode mudar isso. Você lembra do Danny? Trabalhou com a gente lá por 2015, o cara que sempre tinha lanches na gaveta da mesa. Eu lembrava do Danny, analista de cadeia de suprimentos, mente afiada, saiu da Polaris para uma oportunidade melhor e perdemos contato, como acontece com amigos de trabalho que seguem em frente. Sim, lembro dele, o que tem? Ele está na Vertex Pharmaceuticals agora, me ligou ontem por outra coisa e mencionou que eles estão construindo uma nova divisão de cadeia fria do zero. Publicaram a vaga esta semana. Eles estão especificamente procurando alguém com experiência em múltiplos UBs, alguém que entenda distribuição crítica de temperatura em grande escala. Vertex, uma das empresas farmacêuticas especializadas que mais crescem no país. Eu acompanhava a expansão deles há anos, vendo crescerem de uma operação regional para um player nacional. Aqui está a coisa que a maioria das pessoas fora da indústria não percebe. A Polaris era uma provedora de logística terceirizada, nós cuidávamos da distribuição de cadeia fria para empresas farmacêuticas que não queriam construir suas próprias redes. A Vertex havia sido um desses clientes por anos, mas agora eles tinham terminado com a terceirização, queriam construir sua própria operação interna de cadeia fria. No momento em que fizeram isso, eles deixaram de ser um cliente e se tornaram um concorrente direto. Cada contrato que eles internalizavam era um contrato que a Polaris perdia. Onde você ouviu isso? Eu te disse, o Danny. Ele disse para avisar que, se você estiver interessado, deve se candidatar rápido porque eles não vão ficar esperando. Eu me candidatei naquela mesma noite, adaptei meu currículo e não ouvi nada por 8 dias. Comecei a perder a esperança de novo, comecei a pensar em planos alternativos que pareciam mais rendição do que estratégia. Então o e-mail chegou, eles queriam uma entrevista por telefone. A entrevista por telefone durou 45 minutos, perguntas reais sobre desafios operacionais reais. 3 dias depois, eles quiseram uma entrevista por vídeo, 2 horas com o vice-presidente de cadeia de suprimentos e o chefe da equipe de planejamento de distribuição. Mais perguntas técnicas, mais simulações de cenários, mais oportunidades de explicar como eu pensava sobre problemas. Uma semana depois disso, eles me levaram à sede para uma reunião presencial, 4 horas com 3 executivos diferentes que realmente ouviam quando eu falava, que faziam perguntas de acompanhamento que mostravam que entendiam quão complexo tudo aquilo realmente era. Se você tivesse que projetar um sistema redundante de monitoramento para transporte de biológicos, perguntou o vice-presidente de cadeia de suprimentos perto do final, quais seriam suas 3 principais prioridades? Eu falei por 20 minutos, desenhei diagramas no quadro branco, expliquei os pontos de falha que a maioria dos sistemas não percebe, conduzi eles pelos modelos preditivos que eu havia desenvolvido na Polaris e como poderiam ser aprimorados com uma infraestrutura de dados melhor. Quando terminei, o vice-presidente olhou para os colegas. Dominique, ele disse, vou ser direto com você. Entrevistamos 11 pessoas para esse cargo, você é o primeiro que realmente entendeu o quão complicado isso é, o primeiro que falou sobre prevenção em vez de apenas reação. Eles me ofereceram um emprego 3 dias depois, vice-presidente de operações de cadeia fria, salário 35% maior do que eu ganhava na Polaris antes do corte da Vitória, autoridade total para construir a rede nacional deles do zero. Uma equipe de liderança que disse explicitamente que queria conhecimento técnico guiando decisões, não planilhas. Eu contei a Jules naquela noite, os olhos dela brilharam. Você conseguiu, ela disse. Nós conseguimos. Você nos manteve de pé enquanto eu resolvia isso. É isso que fazemos. Na manhã seguinte, entrei na Polaris pela última vez como diretor de operações.
Minha carta de demissão já estava impressa, aviso prévio de 2 semanas conforme exigido pelo meu contrato. A assistente da Vitória tentou me impedir de entrar no escritório dela, eu passei por ela de novo, estava virando rotina. Vitória levantou os olhos, a expressão dela vacilou quando viu o envelope na minha mão. O que é isso? Minha demissão, com efeito em 2 semanas. Pela primeira vez desde que a conheci, Vitória pareceu genuinamente surpresa. Você está se demitindo agora. Aceitei um cargo na Vertex Pharmaceuticals, vice-presidente de operações de cadeia fria. Vou construir a rede nacional deles do zero. A cor saiu do rosto dela tão rápido que foi quase visível. Ela conhecia a Vertex, todo mundo na indústria conhecia a Vertex, eles eram o futuro da distribuição farmacêutica especializada. Podemos discutir os termos de rescisão, ela começou. Eu não quero sua rescisão, quero completar uma transição profissional e sair, isso é tudo que quero da Polaris. Ela se recompôs rápido, mas não rápido o suficiente para esconder a rachadura na armadura. Tudo bem, presumo que você vai cooperar totalmente com o Garret durante a transição. Vou documentar tudo o que ele precisa saber, se ele realmente vai conseguir entender é outra questão. Eu saí sem olhar para trás. Meu telefone vibrou minutos depois. Terrence. Vitória já está em modo de controle de danos. O Garret não faz ideia do que qualquer um dos seus sistemas realmente faz. Eu respondi, isso vai ficar muito óbvio muito em breve. Minhas 2 semanas na Polaris pareceram assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Cada dia trazia novas rachaduras na fundação, novas evidências de que as pessoas que ficaram no comando não tinham absolutamente nenhuma ideia do que estavam fazendo. No primeiro dia, Garret eliminou meu sistema redundante de alertas de temperatura, chamou isso de uma vitória de economia de custos em seu relatório diário para a Vitória. Ninguém percebeu que o monitoramento de backup tinha saído do ar. No terceiro dia, uma unidade de refrigeração falhou no hub de Kansas City durante a noite. Sem os alertas de backup, a falha passou despercebida por 6 horas. Pela manhã, $62 mil em medicamentos especializados tiveram que ser destruídos. Garret culpou equipamentos ultrapassados em seu relatório para a Vitória. Ninguém mencionou que os equipamentos ultrapassados vinham funcionando perfeitamente havia anos com monitoramento adequado. Ninguém conectou os pontos entre as mudanças de sistema dele e a falha. Terrence me ligou do piso de Memphis naquela tarde, a frustração evidente na voz. O Garret está andando por aí perguntando por que ninguém percebeu o pico de temperatura. Eu disse a ele que foi porque ele se livrou do sistema que teria detectado isso. O que ele disse? Ele me disse que não é assim que sistemas de monitoramento funcionam. Eu perguntei então como eles funcionam. Ele disse que iria retornar ao assunto. Terrence fez uma pausa. Ele nunca vai retornar, vai. Ele não faz ideia do que retornar ao assunto sequer significa, ele nem sabe quais perguntas fazer. Isso é ruim, Dominique, muito ruim. As pessoas estão com medo, todos os gerentes regionais estão atualizando seus currículos. No 5º dia, o dano começou a se espalhar além de incidentes isolados. 3 transportadoras estavam ameaçando rescindir seus contratos porque o novo sistema de agendamento que Garret havia implementado continuava enviando horários de coleta incorretos. A coordenação que eu tinha levado anos para construir estava se desintegrando em tempo real. Registros de temperatura não estavam sendo arquivados corretamente, o que significava que a documentação de conformidade regulatória estava ficando atrasada. Dani ligou durante a 2ª semana para verificar minha data de início na Vertex. Eu contei a ele sobre o caos na Polaris. Então você está me dizendo, disse Dani lentamente, que eles contrataram um cara famoso por destruir operações de cadeia fria para reestruturar operações de cadeia fria. É exatamente isso que estou dizendo. E eles cortaram seu salário porque acharam que você era caro demais, 20%. Dani ficou em silêncio por um momento. Sabe com o que isso me lembra? É como demitir o piloto no meio do voo e pedir para o cara que vende pretzels pousar o avião. E o cara do pretzel está confiante, essa é a parte assustadora. Essa é uma comparação sólida. No dia anterior ao meu último dia, o maior cliente da Polaris, uma rede hospitalar que representava quase 15% do volume mensal, convocou uma reunião de emergência com a Vitória. As remessas deles tinham chegado atrasadas ou com documentação incorreta 3 vezes na última semana. Eles estavam considerando retirar todo o contrato. Soube depois que Vitória passou a ligação culpando condições de mercado e desafios temporários de transição. A rede hospitalar colocou a Polaris em um período de observação de 60 dias, com metas de desempenho específicas. Se perdessem sequer uma, o contrato seria encerrado. Meu último dia foi silencioso. Limpei minha mesa. Terrence me encontrou quando eu estava indo para a saída. Isso é errado, cara, ele disse. Você construiu este lugar, construiu tudo que realmente funciona aqui. Eu construí os sistemas pertencem à empresa agora. Mas o conhecimento, eu bati na cabeça, isso vai comigo para onde eu for. Ele riu, mas não havia muito humor nisso. Quanto tempo até tudo desmoronar?
Depende de quantas ideias brilhantes o Garry ainda vai ter. Meu palpite: problemas sérios dentro de 8 semanas, crise grave dentro de 12. Levou 9 semanas depois de eu assumir meu cargo na Vertex, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Acabou sendo Owen, o diretor financeiro da Vitória. A voz dele soava tensa de um jeito que teria sido satisfatório se eu fosse o tipo de pessoa que gosta de ver os outros se afogarem. Eu sei que não saímos nas melhores condições, mas a Vitória me pediu para entrar em contato sobre uma oportunidade potencial. Eu deixei o silêncio se estender só o suficiente para ficar desconfortável. Tivemos alguns desafios de coordenação, Owen continuou. O conselho está preocupado, eles estão se perguntando se você consideraria voltar em uma função de consultoria, ajudar a estabilizar as operações. Função de consultoria. Ofereceríamos taxas competitivas, muito competitivas. Owen, mantive a voz firme. Vocês cortaram meu salário em 20% porque acharam que eu era caro demais, depois eliminaram minha posição completamente. O que exatamente mudou? Uma longa pausa. A situação ficou mais complicada do que esperávamos. Você quer dizer 8,4 milhões de dólares em perdas operacionais? Mantive a voz firme. Owen, eu já ouvi o que está acontecendo, entre alguns contatos antigos e aquela carta de advertência da agência reguladora sendo registro público, não é exatamente um segredo. 6 transportadoras saíram, 3 redes hospitalares retiraram seus contratos, todo mundo na indústria está falando sobre isso. Ele não respondeu, não precisava. Eu vou passar, eu disse, mas aprecio genuinamente a ironia dessa ligação. Desliguei e voltei a construir algo novo na Vertex. As coisas eram diferentes de maneiras que eu não esperava. Eu tinha uma equipe que realmente queria aprender, uma estrutura de liderança que valorizava conhecimento acima de política. Quando sugeri sistemas redundantes de monitoramento, ninguém os chamou de sobrecarga duplicada. Quando apontei pontos potenciais de falha, as pessoas anotaram e agendaram reuniões de implementação. Quando discordava de uma decisão executiva, eu era agradecido pela contribuição. Levou um tempo para me acostumar. Nas primeiras semanas eu ficava esperando a armadilha, esperando alguém dizer que minhas ideias eram complicadas demais, me preparando para aquele sorriso corporativo condescendente que significava que minha opinião seria ignorada. Em vez disso, recebi perguntas reais de pessoas que queriam entender, que valorizavam conhecimento em vez de tratá-lo como um incômodo. Danny tinha se tornado um colaborador constante, o trabalho dele em análise de cadeia de suprimentos complementava perfeitamente meu planejamento operacional. Às vezes trabalhávamos até tarde, testando cenários sob estresse e construindo protocolos que realmente resistiriam à pressão do mundo real, o tipo de protocolos que eu vinha tentando construir na Polaris havia anos, mas que sempre eram rejeitados. Sabe no que eu fico pensando? Disse Danny durante uma dessas sessões por volta da 6ª semana, o cara do pretzel ainda tentando pousar o avião, ainda apertando botões, ainda completamente confiante, ainda se perguntando por que nada funciona do jeito que o manual diz que deveria. Ele balançou a cabeça lentamente. Ouvi por alguns contatos que o Garry pediu demissão na semana passada, aparentemente culpou todo mundo menos a si mesmo e seguiu em frente para arruinar as operações de outra empresa. Terrence entregou seu aviso na Polaris 2 meses depois que eu saí. O ambiente tinha se tornado insuportável, todo dia era apagar incêndios que nunca deveriam ter começado, toda reunião era explicar problemas óbvios para pessoas que não queriam ouvir soluções. Ele ligou para perguntar se a Vertex estava contratando. Me mande seu currículo hoje à noite, eu disse. Ele começou 3 semanas depois, comandando as operações de distribuição de toda a nossa região sudeste, as mesmas responsabilidades que tinha na Polaris, mas com uma liderança que realmente ouvia quando ele levantava preocupações. Enquanto isso, a Polaris estava sangrando. Os resultados trimestrais mostraram 8,4 milhões de dólares em perdas operacionais, estoque estragado, fretes emergenciais, multas contratuais, horas extras e estornos de clientes. Isso se acumulou rápido. 6 grandes transportadoras rescindiram contratos, não em uma única região, mas em várias rotas pelo mapa. Quando as 2 primeiras grandes transportadoras saíram, as menores seguiram como dominós. A agência reguladora emitiu uma carta de advertência que se tornou registro público. 3 redes hospitalares, representando quase 30% da base de clientes, retiraram seus contratos. 6 meses depois de entrar na Vertex, nossa rede de cadeia fria entrou em operação completa. A entrega no prazo superou as médias do setor em 12%. A conformidade de temperatura atingiu 99,7%. Nós incorporamos 3 grandes clientes hospitalares que citaram especificamente nossa confiabilidade e protocolos de segurança como fator decisivo. O CEO da Vertex mencionou durante uma assembleia geral da empresa que nossas melhorias operacionais posicionaram a companhia para capturar uma fatia significativa do mercado de concorrentes em dificuldade. Ele não citou a Polaris pelo nome, não precisava. Todo mundo naquela sala entendeu exatamente de quem ele estava falando. Danny me encontrou depois no corredor, sorrindo.
Cara, você basicamente recebeu uma salva de palmas sem ninguém dizer seu nome, isso é reconhecimento furtivo. É a equipe, eu disse, eu não poderia ter construído isso sozinho. Claro, mas a equipe não existe sem os seus sistemas. Aceita a vitória, cara, você mereceu. Jules e eu recebemos o Terrence e a esposa dele para jantar naquele fim de semana. Ela me agradeceu por tirá-lo da Polaris, ele estava chegando em casa miserável havia meses, agora ele realmente fala do dia dele como se gostasse. As avaliações de barras de granola continuam na Vertex, Terrence confirmou com um sorriso, embora a frequência de crises tenha caído bastante. Tive que avaliar uma simulação de treinamento na semana passada, 4 de 10. A seleção de lanches na sede é genuinamente decepcionante, sinceramente. Vitória me fez um favor. Ela achou que estava cortando custos, o que ela realmente fez foi me libertar de um lugar que não merecia mais do que eu trazia para a mesa. Jules apertou minha mão do outro lado da mesa naquela noite. Ela não precisou dizer nada. Nós dois sabíamos que tínhamos chegado ao outro lado. A hipoteca estava em dia novamente, a conta poupança estava se recuperando, a ansiedade que tinha mantido nós dois acordados por meses finalmente estava diminuindo. Terrence ergueu sua xícara de café para novos começos e para quem inventou a barra de granola. Eu olhei ao redor da mesa para os rostos das pessoas que tinham ficado comigo durante tudo aquilo. Achei que aquele finalmente era o fim. Atualização: 7 meses depois, 3 meses após eu começar na Vertex, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ei, irmãozinho, ouvi dizer que você conseguiu algo bom, isso é ótimo, fico muito feliz por você. Escuta, as coisas têm estado difíceis na concessionária, o mercado está brutal agora. Eu estava me perguntando se você poderia ajudar com uma situação de curto prazo, só um empréstimo para passar por esse momento difícil. Wade pedindo dinheiro para mim. Li aquela mensagem 2 vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas. O mesmo Wade que zombou de mim quando pedi ajuda, que disse que a Jules me deixaria, que riu enquanto eu estava me afogando. Agora era ele quem estava submerso e, de alguma forma, achava que eu jogaria uma corda. Apaguei a mensagem sem responder, bloqueei o número por garantia. 4 meses depois disso, em um sábado à noite, a campainha tocou. Jules estava na cozinha fazendo jantar, eu estava meio assistindo a algum jogo que não me importava. Nenhum de nós esperava visitas. Abri a porta e minha mãe estava na varanda. Ela parecia cansada de um jeito que não tinha nada a ver com o horário. Dominique. Oi, mãe. Nenhum de nós se moveu para se abraçar, não era assim que fazíamos as coisas, talvez nunca tivesse sido. Ficamos ali por um longo momento. Eu sei que não conversamos, ela começou. O Wade passou dos limites naquele dia, eu deveria ter parado. Ele. Mas você não parou. Não, eu não parei. Ela respirou fundo. A concessionária está em sérios problemas. Wade fez alguns investimentos ruins, concedeu crédito a pessoas que não podiam pagar, assumiu dívidas que não conseguiu administrar. O banco está ameaçando executar a hipoteca. Eu me apoiei no batente da porta. E você está aqui porque precisa de dinheiro. Estou aqui porque você é meu filho, porque eu deveria ter estado ao seu lado quando você precisou de ajuda e não estive, porque eu não sei mais a quem recorrer. Jules apareceu no corredor atrás de mim, apenas ficou ali, me deixando saber que estava presente se eu precisasse. Olhei para minha mãe por um longo momento. Eu vou pensar nisso, eu disse finalmente. O rosto dela se iluminou. Mas entenda uma coisa primeiro, mantive a voz firme. Quando pedi ajuda, eu estava pedindo um empréstimo, um fôlego, e o Wade usou isso para zombar de mim, disse que minha esposa me deixaria, e você ficou sentada assistindo. Eu sei, eu deveria ter feito algo. Eu vou pensar nisso, isso é tudo que estou prometendo. Ela assentiu. Isso é mais do que eu mereço. É mesmo. Ela se virou para ir embora, parou. Seu pai teria se orgulhado de você, da carreira que você construiu nos seus próprios termos. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Observei ela caminhar até o carro e ir embora. Alguns capítulos terminam em silêncio, outros terminam com pessoas aparecendo na sua porta pedindo aquilo que se recusaram a dar. De qualquer forma, o que importa é quem está ao seu lado quando a porta finalmente se fecha. Eu tive sorte nisso, muita sorte. Todo o resto eu conquistei do jeito difícil, e faria tudo de novo. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.